Shalom Lekulam. Bem, gente, o Shabat em nenhuma parte da Torá, nenhuma parte do Taná fala de que o Shabat, em que devemos ir à sinagoga, devemos ir ao Beit HaMikdash, devemos reunir todo mundo, todas as famílias, em uma só reunião. O que a nossa comunidade acredita, com base na Torá, é que o Shabat é uma reunião familiar. Em nenhum momento o Shabat é um dia em que você tem que ir para a sinagoga. É um dia que você tem que reunir sua família. Shabat não é o dia de você pegar sua bicicleta e ir para a sinagoga. Por quê? Porque se o pneu fura, você vai ter que consertar, você vai ter que ou você mesmo consertar ou pagar alguém, um borracheiro, para consertar o pneu da sua bicicleta. Ou se outra peça da sua bicicleta ela quebra, também da mesma forma você vai ter que pagar alguém ou você vai ter que consertar em pleno Shabat. Então o Shabat não é um dia para você ir para a sinagoga, é um dia para você reunir sua família semanalmente. Se você tem moto, sua moto pode furar o pneu ou quebrar. Pode ter algum defeito no caminho e de repente você ter que consertar ou pagar alguém para consertar, ter que levar à oficina, né? Então você acaba fazendo serviço no Shabat, serviço secular no Shabat, que é proibido. Porque o Shabat para nós é o dia de descanso, né? Você tem que descansar. Você precisa, conforme a ordem de Deus, que nosso Criador, aquele que nos fez, aquele que nos formou, ele deixou claro que um dia na semana o ser humano ele tem que descansar. Ele não tem que viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. Até mesmo indo a uma academia, você sabe muito bem que se fizer musculação todos os dias, não vai ganhar, não vai ter bom proveito. Tem que deixar o músculo descansar um pouco também. Senão ele se desgasta e você não tem resultados. Então o nosso Criador, quando nos fez, ele sabe muito bem, porque foi ele que nos criou. Então ele sabe que, por mais que o ser humano tenha esforço durante toda a semana, ele precisa parar no Shabat, para repor as energias, recuperar os músculos, para que possa então realmente depois dar continuidade. E nós iremos falar hoje sobre a diferença do Shabat em Eretz Israel e o Shabat na diáspora, né? O Shabat em Israel e o Shabat na comunidade israelita ou judaica, como queira chamar, comunidade judaica internacional, que não mora em Israel, que não vive em Israel, que não tem nem mesmo às vezes cidadania israelense, mas é comum guardar o Shabat se você é um israelita da diáspora, se você é um israelita francês, se você é um israelita polonês, se você é um israelita ucraniano, russo, se você é um israelita americano, se você é um israelita brasileiro, como guardar o Shabat? Se em Israel o descanso semanal é em pleno Shabat e o domingo é como se fosse uma segunda-feira. O primeiro dia de trabalho em Israel é o domingo. Lá não existe descanso no domingo, não para nada no domingo. Domingo é como se fosse uma segunda-feira, o primeiro dia de trabalho em Israel. Mas só que na diáspora é diferente. Na diáspora, o Shabat é um dia normal de trabalho. Eles costumam parar, o dia semanal de descanso é no domingo. Então, como guardar o Shabat? Então, o que gostaria de frisar nesse início é que o Shabat
ele não é um dia para você pegar seu carro e ir para a sinagoga. Seu carro pode quebrar no caminho. Você precisa consertar seu carro, você precisa, ou você mesmo consertar, se você entende de mecânica, ou de elétrica, de automotiva, você mesmo pode fazer o conserto. Ou então levar a uma oficina, ou talvez o teu carro, dependendo da distância, precisa ser guinchado, levar por um guincho até uma oficina para ser consertado. Então, a nossa comunidade não faz reuniões semanais no Shabat. O Shabat nós orientamos que você tem que reunir sua família. Você tem que fazer o seu Seudá de Shabat. Você tem que reunir sua família no início da sexta-feira, no início do Shabat, que é a partir das 19 horas de sexta-feira. Reunir sua família, fazer tefilá com eles, conversar, trocar ideias sobre a tua religião, sobre a tua crença, sobre o israelismo. Você deve, quem sabe o Shabat é um dia semanal, é um dia de reunião, onde você vai ter a oportunidade de dar atenção para a tua família dar atenção para ti. Onde talvez durante a semana vocês não se falam, mas no Shabat vocês vão se reunir em volta de uma mesa para conversar sobre o israelismo, sobre as mitzvot do nosso Deus, certo? Então, você não deve ir para a sinagoga. Pelo menos a nossa sinagoga ainda é um projeto, mas jamais a nossa sinagoga vai ser aberta em pleno Shabat. Ela vai ser um dia, porque o Shabat é estabelecido por nosso Deus como um dia de descanso. É para descansar. Você descansa seu corpo e você descansa sua mente. Você trabalha a semana toda, no Shabat você tira sua mente do seu trabalho e foca na sua família, para conversar, para dialogar, para trocar ideias acerca das mitzvot do nosso Deus, dos mandamentos do nosso Criador, bendito seja Ele. Então é um dia de reunião familiar, é um dia que você não vai sair de casa, é um dia que você vai se reunir, mas só dentro do teu lar, dentro do teu ambiente familiar. Então eu gostaria de ler para início aqui o versículo 1 por diante do capítulo 2 de Bereshit, versículo 1 por diante do capítulo 2 de Bereshit, que diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que criou. E abençoou abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criou e fizera. Então, para os cristãos, no concílio de Nicéia, eles decidiram que o domingo é o dia do Senhor para ele, do Senhor. Do Senhor que eles servem, do Senhor que eles adoram, do Senhor que eles seguem religiosamente. Mas o domingo para nós, pelo menos em Eretz Israel, é o primeiro dia de trabalho, é um dia comum, como se fosse uma segunda-feira aqui no Brasil. Então o que nós vimos aqui no versículo 3 é que Deus abençoou o Shabat. Deus não abençoou o primeiro dia da semana, Deus abençoou o sétimo dia da semana. Então há uma divisão entre nós, israelitas, e os cristãos. O domingo para ele é o dia do Senhor deles. O Shabat para nós é um dia que Deus estabeleceu, um dia que Deus santificou, e está dizendo mais aqui, abençoe. Então o que é o Shabat para nós? É um dia santo. O Shabat é um dia santo, porque está escrito aqui no versículo 3 do capítulo 2 de Bereshit, que Deus abençoou e santificou o Shabat. Então,
é um dia abençoado. Sendo assim, é um dia de bênção familiar, é um dia de bênção no lar, é um dia de bênção na casa, no seio da família de cada israelita, né? Que professa o israelismo, que pratica, né, direitinho as mitzvot do nosso Deus. Então, o domingo para nós não significa nada, apenas um dia comum, né, como todos os outros dias da semana. Domingo para nós, Yom Rishon, depois Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi, Yom Hamishi, Yom Shishi, Shabbat. Então, a contagem começa, o primeiro dia da semana, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e o Shabbat, que é o sétimo dia. Então, por que nos reunimos no Seudá de Shabbat a partir das 7 horas da noite de sexta-feira, reunimos a família em volta da nossa mesa e fazemos o quê? Uma reunião familiar. Por quê? Porque o Shabbat para nós é um dia santificado por Deus, então é um dia santo. O Shabbat é um dia santo. E é um dia de santificação, um dia que você vai se separar de coisas seculares para você focar apenas em coisas religiosas. Se conectar mais ainda com o teu Criador. E fala também que Deus abençoou. Então, se Deus abençoou, o Shabbat é um dia abençoado. E se é um dia abençoado, quando você guarda o Shabbat, você está... Quando você guarda o Shabbat, você está sendo abençoado, porque o Shabbat é um dia abençoado. Então, se Deus abençoou o Shabbat, consequentemente, é abençoado também aquele que guarda o Shabbat. Então, esse é um dos motivos se nós guardamos o Shabbat, né? Porque começa a partir do nosso Deus, nosso Criador. Então, quero ir agora para Shemot, segundo livro da nossa Torá. Nós iremos lá para o capítulo 20 de Shemot, para que nós possamos ler então acerca ainda do Shabbat. Versículos do 8 ao 11 do capítulo 20 de Shemot. Do 8 ao 11. Quando Deus chamou Moshe lá para o cume do monte, ele deu os 10 primeiros mandamentos, as 10 primeiras mitzvot. E uma delas é o Shabbat. Vamos ver aqui o que Deus fala, né, por meio de Moshe, a partir do versículo 8 do capítulo 20 de Shemot. Diz assim: lembra-te do Shabbat para o santificar, para o separar, para o destacar de todos os outros dias da semana. Porque o Shabbat não é um dia comum, é um dia distinto, é um dia diferente dos demais dias da semana, não é um dia igual aos outros. É um dia santificado e abençoado, como nós vimos anteriormente. Então, o versículo 9 diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 10 diz assim: mas o 7º dia é o Shabat de Yehová teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Tá bom? Então, a proibição aqui, por exemplo, os talmudistas, eles pagam um goi para acender a luz, para apagar a luz, para fazer coisas que eles fariam. E nós vemos aqui claramente no Shabbat, ou seja, claramente aqui na Torá, que Deus proíbe que o servo e a serva também façam algum tipo de serviço no Shabbat. O servo e a serva também teriam que guardar o Shabbat, assim como o seu patrão.
Nenhum servo, nenhuma serva naquele tempo teria que acender luz ou apagar luz ou fazer qualquer serviço durante o Shabat. Tá? Era proibido também. Não tinha que mandar um terceiro fazer. Não, você não tem que gerar trabalho, você não tem que gerar serviço. Se você está gerando serviço, você está realmente quebrando o Shabat, conforme a Torá. E os talmudistas fazem isso. Dizem para não quebrar o Shabat, eles pagam goi num dia de Shabat para fazer o serviço que era para eles fazerem. Isso também quebra o Shabat, está dizendo aqui que o servo e a serva também, a tua empregada doméstica, não pode fazer nada no Shabat. Tem que mandar ele para casa, não vai descansar. Se você não é israelita e você não quiser guardar esse dia, não quer descansar, tudo bem, vai fazer o que você bem quiser, mas você está liberado em pleno Shabat. Né? Então, diz aqui o 11, porque em 6 dias fez Yerevé os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou Yerevé o 7º dia e o santificou. Né? Então, nosso Deus está falando aqui, no versículo 11, o motivo pelo qual está mandando nossos antepassados e nós, consequentemente, que recebemos essa tradição por herança, e esses mandamentos foram passados de geração em geração. Aqui nosso Deus está falando por que devemos guardar o Shabat. Porque primeiro Deus fez isso. Deus fez tudo em 6 dias, no 7º ele cessou. Ele não fez mais nada. Mais nada. Apenas apreciou a obra que ele fez. Então, se a gente voltar aqui no versículo 10, a gente vê também que o animal, versículo 10, fala que o animal também não podia fazer nada. Veja só, mas no 7º dia é o Shabat de Yerevé, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. O transporte naquele tempo era o quê? Um burro, era um jumento, era um cavalo, entendeu? Era um camelo. Então, como era o transporte naquele dia, você acha que se tivesse sinagogas naquele tempo, eles iriam selar e transgredir o mandamento de Deus, selar o cavalo para ir para a sinagoga? Ele estava quebrando o mandamento. Deus disse que o cavalo também tinha que descansar. O animal tinha que descansar. Então você não podia colocar uma sela no teu animal e ir para a sinagoga. Não podia. E nos dias de hoje, você pode pegar teu carro e ir para a sinagoga? E se ele quebrar no caminho? Tá? Você vai abastecer seu carro ou sua moto em pleno Shabat? Você vai consertar o pneu da sua bicicleta em pleno Shabat? Não. Então, se o transporte daquele tempo era o cavalo, a mula, era o jumento, tá? E foi ordenado por nosso Deus que os animais também descansassem também naquele dia, no Shabat, era para descansar. Então eles não podiam ser usados para transportar ninguém para uma sinagoga, para uma reunião. Então o Shabat, novamente eu falo, é uma reunião familiar. Uma reunião familiar. Você tem que reunir sua família em casa. Tá bom? A reunião que nós temos semanalmente, em outro dia da semana, né? Mas não no Shabat, onde nós nos reunimos coletivamente. Shabat é um dia de reunião, um dia de ficar em casa, não é um dia de sair para canto nenhum. É um dia de reunir a família, é um dia de cantar, né, ao nosso Deus, é um dia de ler versículos da Torá, né, ou do Tanar, ali, juntamente com os membros da família, ou vizinhos mesmo, que professem a mesma crença, né, que você. Então, vemos aqui que virou mandamento. Deus mandou, é mandamento. Então, se Deus está dizendo para tu não selar teu cavalo para ir para lugar nenhum, então isso também inclui a sinagoga. Tu não pode selar teu cavalo para tu ir para a sinagoga. Então, tu não pode também pegar teu carro, tu não pode pegar tua moto, tu não pode pegar transporte público, porque tu está pagando, tu tem que, entendeu? Tu está pagando transporte público, até mesmo um táxi, se está pagando, não pode.
Tá bom? A gente vai ver isso lá na frente, que você não pode comprar e nem vender em pleno Shabat. Então você não pode comprar uma passagem no Shabat para ir para a sinagoga. Você está transgredindo também. Então, mais uma vez, eu repito. O Shabat, em nenhum momento, a Torá, em nenhum momento fala aqui que o Shabat é um dia de reunião coletiva. O Shabat é um dia de descanso. Deus mandou você ficar em casa, Deus mandou você descansar. Você vai fazer reunir sua família religiosamente. Você já teve tempo para estudar, você já teve tempo para trabalhar, você já teve tempo para o lazer, você já teve tempo para tudo. Agora, o Shabat é um dia em que você tem que se conectar mais ainda com o teu Criador. Bendito seja Ele. Vamos um pouco mais adiante. Vamos degustar, né, assim, da nossa querida Torá. Vamos então, um pouco mais adiante. Nós iremos para o capítulo 31 de Shemot ainda. Capítulo, né? 31 de Shemot. Nós iremos ler do versículo 14 ao 17. Versículo 14 ao 17 do capítulo 31 de Shemot. 14 ao 17 do versículo 31 de Shemot. Diz assim: portanto, guardarei de o Shabat, porque santo é para vós. O Shabat é santo para nós, não é santo para o Goi. O dia santo para o Goi é o domingo, como ele chama, que é o dia do Senhor deles. Então, nosso Deus deixa claro: portanto, guardarei o Shabat, porque santo é para vós, né? Então, não fomos apenas nós, israelitas, que fomos criados por Deus. Todo mundo. Nosso Deus é o Criador de tudo e de todos. Então, não era para apenas nós, israelitas, guardar o Shabat. Era para todo mundo guardar o Shabat. Tá bom? Porque o Deus que fez o israelita, fez também o que não é israelita. Então, o Shabat é um dia santo, e deveria ser um dia santo para todos nós, israelitas. E deveria também ser um dia santo para todos aqueles que não são israelitas. Portanto, guardareis o Shabat, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Quer dizer, se é lei, é lei. Né? É lei de Deus, é lei de um país, que naquele tempo ainda não era um país, era um povo no deserto, mas Deus deixou claro que aquele que profanasse o Shabat, ele seria morto. Tá? E nós sabemos que países que têm pena de morte, geralmente não tem um número alto de homicídios, como no Brasil. O Brasil tem um número, por exemplo, um número excessivo de assassinatos. Por quê? Porque não tem pena de morte. Então, por que é que um país como o Catar, eu falo de países islâmicos, tá? Que até parece que se inverteu, né, as coisas, parece que os islâmicos guardam, são os atuais israelitas, né, em termos de guardar, de viver direitinho as leis. Né? Então a gente vê o Catar, a gente vê a Arábia Saudita, a gente vê a Jordânia, a gente vê os Emirados Árabes, todos são reinos e todos têm pena de morte. E se você ver o índice de assassinato lá nesses países, é tão baixo que não dá nem para, entendeu, para comentar. O que nós vemos é a mídia falando que um país desse, Arábia Saudita, Emirados Árabes, um país islâmico, ele executou uma mulher que cometeu um adultério. Quer dizer, para acontecer uma coisa dessa é muito raro, até porque as outras temem e os outros também temem. Então isso evita com que haja, digamos assim, crime de homicídio por ciúmes, coisa desse tipo, né? E evita que outras pessoas façam o mesmo porque vão temer. Então o índice de assassinato de mulheres é insignificante nesses países que são reinos, tá? Que são reinos. É por isso que eu sou monarquista e defendo a monarquia. Tá?
eu defendo um regime monárquico, porque eu vejo que a monarquia funciona. O índice de violência nesses países é insignificante, tão insignificante, não dá nem para mencionar. Tá? Eles não estão entre os países mais violentos do mundo, com exceção, é claro, dos extremistas, dos terroristas. Isso aí é outra coisa, né? Não vamos misturar uma coisa com a outra. Tá? Então, vemos mais aqui. Portanto, guardareis o Shabat, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do meu povo. Então, qualquer serviço, qualquer trabalho que você fizer no Shabat, você está sendo extirpado do meio do povo de Deus. Tá bom? Você pode ser reconhecido por rabino fulano, por rabi ciclano, entendeu? E esses caras têm uma onda de dizer, você foi reconhecido por um tribunal rabínico. Que tribunal rabínico, rapaz? Nem todo israelita reconhece rabinato, e nem todo israelita segue a linha rabínica. Está cheio de israelitas africanos que têm outro segmento. Entendeu? Então, os rabinos talmúdicos, eles não representam todos os israelitas da face da terra, não. Entendeu? Os rabinos talmúdicos, esse tribunal rabínico talmúdico, ele representa quem é talmudista como eles, mas quem não é talmudista como eles, nem reconhecem eles como autoridade nenhuma. Eles não são nada, autoridade alguma, sobre aqueles que não acreditam no Talmud e nem praticam o Talmud. Nós vivemos aqui a Torá escrita, estabelecida por nosso Deus. E eu não canso de falar, de recitar aquela expressão de Yehoshua. Quando as pessoas estavam se extraviando, ele disse assim, olha, vocês podem seguir quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos a Yehevé. Então, eu vou servir a Yehevé. Não sigo rabino, não sigo Ravi, não sigo Rabi fulano de tal, nem defunto nenhum. Seguimos a Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, e Ele se faz presente por meio da sua santa Torá, que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, por meio de Moshe e Aharon, e por meio de nossos antepassados que deixaram como herança para nós. Então, tribunal rabínico serve para quem? Para você que é talmudista, que segue o Talmud, que se enquadra aí nas regras do Talmud. Nós estamos aqui na Torá escrita. Então, você quebra o Shabat, profana o Shabat, então você vai ser reconhecido por Rabi fulano, você vai ser reconhecido pelo Rabi Detrano, você vai ser reconhecido pelo Rabi não sei o que lá, entendeu? Mas não vai ser reconhecido por Deus. Que adianta você ser reconhecido por homens, mas não ser reconhecido por Deus? Quando Eliyahu Hanavi estava diante de 450 profetas de Baal, aqueles 450 profetas eram reconhecidos como profetas. Eliyahu Hanavi não. Eliyahu Hanavi, ele era perseguido e não era reconhecido. Você acha que Mihaíru também, quando estava diante daqueles falsos profetas, quando ele disse que viu uma visão e viu Deus chegar e dizer, reunir vários anjos e perguntar quem irá induzir o rei a ir para a guerra e cair nas mãos dos inimigos e morrer. E um espírito se levanta e diz assim, eu irei, e Deus diz assim, quem irá? Ele diz, eu irei ser um espírito de mentira na boca de seus profetas. E quem eram aqueles profetas? Centenas de profetas. Mihaíru era apenas um, entendeu? E ele estava certo. O único profeta estava certo e os demais estavam errados, entendeu? Então, nós somos maioria mesmo e nós não nos importamos com quantidade, importamos com qualidade, a fidelidade ao nosso Deus e nada de judaísmo esotérico. Isso é esoterismo, entendeu? Isso é esoterismo. Ou tu segue a Deus, o teu Criador, bendito seja Ele, e respeita o que está escrito aqui na Torá escrita, ou então tu vai logo procurar uma loja maçônica, entendeu? Ou uma Rosa Cruz, e vai, entendeu? Seguir, porque eu acho que não se mistura uma coisa com a outra, entendeu? Maçonaria é uma coisa, entendeu?
O israelismo é uma coisa totalmente diferente. Uma religião que segue ao nosso Deus, que se conecta ao nosso Deus, ao nosso Criador, bendito seja Ele. Então, é a Deus que nós seguimos. Então, o versículo 15 diz assim: 6 dias se fará obra, porém, no 7º dia é o Shabat de descanso, santo a Yehová. Qualquer que no dia de Shabat fizer obra, certamente morrerá. Aqui se repete novamente. O 16 diz assim: guardarão, pois, o Shabat os filhos de Israel, celebrando o Shabat nas suas gerações, por concerto perpétuo. Tá bom, gente? Então, é um concerto perpétuo. Vamos celebrar o Shabat por concerto perpétuo. Então, é para sempre, tá bom? É para sempre. Não foi naquele tempo apenas. Então, é por concerto perpétuo. Ou aliança perpétua. É uma aliança entre nós e o nosso Deus para sempre. Guardar o Shabat e viver o Shabat, as mitzvot do nosso Deus, o nosso Criador. Bendito seja Ele eternamente. Então, siga Deus, tema Deus, e eu tenho certeza que Ele vai te abençoar grandemente. Então, vamos ler aqui o último passo que diz assim: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, que o Shabat. O Shabat é um sinal, olha só. Entre mim e os filhos de Israel para sempre. O Shabat é um sinal entre Deus e nós para sempre. Para sempre. Então o Shabat é um sinal, repetindo, o Shabat é um sinal de quem? De Deus. É um sinal, né, entre Deus e nós para sempre. É um sinal que nós, entendeu? Seguimos. Tá bom? Até o dia de hoje. Então, vamos terminar de ler o Passuque 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez e revela os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então, é um sinal e devemos seguir esse sinal. Se nós seguimos esse sinal, nós teremos acesso a quem está emitindo esse sinal, a Deus, o Criador, bendito seja Ele eternamente. Então, guarde o Shabat e a sua vida será abençoada grandemente. Nós iremos agora, ainda em Shemot, gente, capítulo 35 de Shemot, versículo 3. Versículo 3 do capítulo 35 de Shemot diz assim: não acenderás fogo em nenhuma das vossas moradias no dia do Shabat. Então você não pode acender fogo. Tá bom, gente? Você não pode acender fogo. Esse fogo está se falando, você vai acender fogo do seu fogão para fazer comida. Entendeu? É por isso que na sexta-feira nós, israelitas, varremos a casa bem varrida, passamos o pano, nós arrumamos a cama, arrumamos os quartos, nós arrumamos a casa toda e nós preparamos a nossa casa, a nossa habitação para uma visita chamada Shabat. Tá bom? Porque o Shabat está para chegar e na sexta-feira nós preparamos comida. Nós preparamos tudo o que temos que preparar, porque nós não iremos cozinhar no Shabat, nós não iremos acender fogo no Shabat. Então nós fazemos tudo no Shabat, arrumamos tudo no Shabat. Não se pode lavar roupa no Shabat, não se pode acender fogo no Shabat, não se pode fazer nenhuma dessas coisas no Shabat, fazer comida no Shabat, fazer alimento no Shabat. Você prepara o seu alimento no Shabat, entende? E esse alimento vai ser a sua refeição no início da noite, né, no início do Shabat, no Shabat de manhã, no Shabat de meio-dia. E se você preparou algum lanche, né, para você
comer lá para tarde, tardinho do Shabat, entendeu? Então, tudo tem que ser preparado na sexta-feira. Então, sexta-feira é o dia que você prepara tudo, porque você não pode acender fogo no Shabat. Você não pode acender fogo no Shabat, tá? Então, iremos mais adiante. Deus mandou? Então, é mandamento. Iremos voltar, gente, iremos voltar para Shemot 16. Shemot 16. É bom ler a Torá. Gente, como é maravilhoso estudar a Torá. Está conectado com o nosso Deus. Então, Shemot 16, nós iremos ler os versículos 22 ao 26. 22 ao 26. Diz assim: aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, tá? Colheram pão em dobro, tá bom? Então faça comida em dobro para a sexta e para o Shabat, porque no Shabat você não pode fazer comida. E aconteceu que ao sexto dia, na sexta-feira, tá? Colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moshe. E ele disse-lhes: isto é o que Yahvé tem dito, amanhã é repouso, o santo Shabat de Yahvé. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram até amanhã, como Moshe tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moshe: comei hoje, porquanto hoje é o Shabat de Yahvé, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia, o Shabat, nele não haverá. Então você tem 7 dias para você fazer, 6 dias para você fazer o que você bem quiser. Não transgrida o Shabat. Transgrida o Shabat. Uma pessoa que não tem temor a Deus, que não teme ao nosso Criador, ele às vezes passa a semana todinha sem fazer aquilo que ele acha interessante. Aí quando chega no Shabat, a pessoa inventa de fazer aquilo exatamente no Shabat. Não, porque eu preciso fazer, porque... Mas tu teve o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, e até a sexta-feira para tu fazer, porque vai fazer no Shabat. Tu tem o antes e o depois, porque vai fazer no Shabat. Falta de temor, tá bom? E falta de temor. Porque se temesse a Deus, não desobedeceria a Deus, né? Então, vamos continuar lendo a nossa Sagrada Torá. O versículo 29 e o 30 do mesmo capítulo, do capítulo 16 de Shemot, 29 e 30, diz assim: vede, visto que Yahvé vos deu o Shabat, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Você está vendo? O que é que diz aqui o versículo 29? Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Que ninguém saia da sua casa no 7º dia, nem para ir para a sinagoga. Nem para ir para a sinagoga. Nós, praticantes do israelismo, nós que somos os verdadeiros conservadores, que não aceitamos nada de talmudismo, esoterismo, entendeu? Judaico, nada disso nós aceitamos. Nada de cabala, nada de zorra, entendeu? Nós não aceitamos isso. Então, nosso Deus fala para a gente não sair de casa no Shabat. Não sair de casa no Shabat. Não pode sair de casa no Shabat. Tá bom, gente? Então, tema a Deus,
e com certeza Deus vai te abençoar. Então, se você costumava pegar o Shabat, vou viajar no Shabat, você está transgredindo o Shabat, está pecando. Aí eu vou para casa de fulano, bater papo, conversar com o Goi, ele é Goi, mas vou somente conversar, não estou trabalhando, não estou fazendo nada, você está pecando. O 30, assim repousou o povo no 7º dia. Então o povo repousou no 7º dia, quando ainda não tinha terra. Estávamos aonde? Estavam lá no deserto, gente. Então nós iremos agora para Vaikra 23. Vaikra 23 é o terceiro livro da Torá. Vaikra 23. Podia estar falando aqui simplesmente por falar, né, e que livro fulano disse isso, que livro cicrano disse aquilo. Não, o livro é esse. Esse é o livro, tá bom? Que é confiável, o livro sagrado. Então, nós iremos ler o versículo 3 do capítulo 23. Versículo 3 do capítulo 23 de Vaikra diz assim: 6 dias, pois 6 dias a obra se fará, mas ao 7º dia é o Shabat do descanso, santa convocação. Você está convocado por Deus, tá? Você não está convocado por um delegado, você não está convocado por um juiz, você não está convocado por um promotor de justiça, você não está convocado por um corrente, por um correngador, por um rabino, você não está convocado por um ser humano, você não está convocado por ninguém, você está sendo convocado por Deus, tá? Tem santa convocação, nenhuma obra fareis, Shabat, descanso é em vossas habitações. Tá bom? Então, Shabat de descanso em vossas habitações. Descanse lá na tua habitação. Tá bom? Na tua casa, no teu lar, juntamente com tua família. É o momento que você tirar a cabeça das aulas, ou seja, a mente das aulas, tirar a mente do seu trabalho e focar na tua família. Dar um pouco de atenção para a tua família. Liberar a mente. Fazer a tua mente descansar, entendeu? Daquelas preocupações. Depois sim, você volta realmente, se você tem algum problema, tentar resolver esse problema, mas descanse, não só o corpo, mas a tua mente também em pleno Shabat. Então vamos um pouco mais adiante, vamos em Nehemiah 13. Nehemiah 13, gente. E vamos ver o que é que tem aqui para nós, Nehemiah 13. Iremos ler o versículo 15 do capítulo 13, capítulo 15, ou seja, versículo 15 do capítulo 13 de Nehemiah. Versículo 15 diz assim: naquele dia vi em Yehudá os que pisavam lagares no Shabat, eles transgrediam no Shabat, e traziam feixes, cargas, que carregavam sobre os jumentos, como também o vinho, uvas e figos, e toda casta de cargas, e traziam a Jerusalém no dia de Shabat. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Vendiam mantimento. Não pode vender nada no Shabat. Tá? Vamos continuar lendo aqui. Também tírios habitavam dentro, que traziam peixe e toda a mercadoria que no Shabat vendiam aos filhos de Yehudá e a Jerusalém. Em Jerusalém, quer dizer, tu não pode vender nem comprar no Shabat. Tu não pode vender nem comprar no Shabat. Tem semana toda para tu comprar e tu vender. Tu vende no Shabat, tu transgride o Shabat. O versículo 17. E eu contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o Shabat? Portanto, não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade.
E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o Shabat. Então, profanar o Shabat faz com que Deus se ire. E, né, nós vemos aqui que está sendo falado ao povo, advertendo ao povo, que quem transgride o Shabat, provoca a ira de Deus e traz problemas sobre si. Se Deus disse que abençoou o Shabat, imagine, se você guarda o Shabat, você é abençoado. Se você transgride o Shabat, você é amaldiçoado. Né? Então, a gente já viu que tu não pode comprar nem vender no Shabat. Tá? Se você puder fazer negócio, ou seja, se quer fazer negócio, faça antes ou depois do Shabat e não empreende no Shabat. Tá bom, gente? Então, o versículo 19 diz assim: sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do Shabat, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que as não abrissem até passar o Shabat. E pus as portas a algum de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de Shabat. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Tá? Eu queria voltar aqui para o final do versículo 19. Ele diz assim: e pus as portas a alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de Shabat. Então ele colocou guardas ali. Aqueles caras então estavam a serviço, o serviço de segurança pública. Tá bom? Exército, marinha e aeronáutica não param, como nós vemos aqui. Ele colocou guardas para proteger. E como no tempo dos Macabeus, que foram atacar, guarda no Shabat, vão atacar no Shabat. Atacaram no Shabat e receberam a resposta no Shabat, e os Macabeus destruindo os inimigos em pleno Shabat. Então, nós vemos aqui que tinham guardas nas portas para que ninguém tivesse a ousadia de abrir as portas e entrar à força, entendeu? Então, tinha guardas lá, tinha pessoas fazendo a segurança do local. Então, a área de segurança é uma área, entendeu, que permanece de pé, assim como também todo o serviço religioso. O versículo 20 diz assim: então os negociantes, os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram mais no Shabat. Então, o que a gente vê é que eles foram advertidos: olha, se vocês ficarem novamente aqui acampados, aqui na frente dos portões de Jerusalém, nós iremos para cima de vocês, nós iremos atacar vocês, iremos expulsar vocês na porrada aí, na pancada aí. Vocês não podem ficar aqui pressionando aqui, querendo fazer negócio pelo Shabat. Já falamos que Shabat é Shabat, venham outro dia, mas no Shabat não. Então, vemos aqui em Nehemiah que não pode fazer negócio no Shabat, vender, comprar, né? Mas o serviço de segurança pública, nós vemos ali que é permitido. Né? Então, eu gostaria de ler apenas um versículo para a gente concluir, que seria aqui em Vaikra. Novamente, nós iremos voltar para Vaikra 23, eu acho que Shabat 23, ou seja, versículo 23. Eu acredito que seja Bamidbar, né? Bamidbar 29, se não me falha a memória. Só para concluir, gente, rapidinho, e a gente já conclui. Pronto. O versículo 9 está falando sobre as corbanotes, sobre o serviço diário. Né? Então, todos os dias tinha as corbanotes tamidim. Todo dia era oferecido uma corban de manhã e uma corban à tarde. Todo dia, todo dia.
Chegava no Shabat, em vez de parar, os levitas, em vez de parar o serviço religioso, eles trabalhavam no Shabat. É o serviço religioso. Assim como o serviço de segurança, a gente viu que fica ativo. Tá bom, gente? No Shabat. Assim, e vemos aqui o versículo 9, que diz assim, versículo 9 do capítulo 28 de Bamidbar, tá bom? Bamidbar, o quarto livro da Torá, diz assim, porém, no dia de Shabat, 2 cordeiros de um ano, sem mancha, e 20% de flor de farinha misturada com azeite, em corbã de alimento com a sua libação. O holocausto é do Shabat em cada Shabat, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então, veja, todos os dias se oferece um holocausto a Deus, de manhã e à tarde. Oferece um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Quando chega no Shabat, em vez de parar, se oferece a Korban Tamid de manhã e à tarde, e além das Korbanot Tamidim, se oferece também as Korbanot, a Korban do Shabat, também, entendeu? Então os levitas estavam ativos fazendo o seu serviço em pleno Shabat. Não para, os levitas não paravam porque o serviço religioso não para em pleno Shabat. O serviço de segurança não para e o serviço da área de saúde também não para. O que para é o serviço não essencial, mas aquele serviço que nós vemos aqui, ele permanece. Esses 3 tipos de serviço, serviço religioso, serviço de segurança e o serviço da área da saúde não param para salvar uma vida. Tá? Então, e como acontece com israelitas da diáspora? Toda semana em Israel se para tudo, se fecha supermercado, se fecha tudo em Eretz Israel. Mas só que na diáspora, você que mora nos Estados Unidos, você que mora na França, você que mora em Portugal, você que mora no Brasil, você sabe muito bem que é um dia de trabalho normal aqui, o Shabat. E o domingo que é para eles o dia de descanso, né? Porque é um povo, é um outro povo, é um povo diferente, é um povo distinto, né, do nosso. Então, nós somos o povo israelita, eles são o povo cristão. Nós guardamos o Shabat, eles guardam o domingo. Né? Então, não fazer porque não pode é diferente de não fazer porque não quer. Você que trabalha numa empresa como JBS, se você for faltar todo Shabat, você vai perder seu emprego. Esse é o problema. Se você trabalha em qualquer uma outra empresa, carteira assinada ou não, e todo Shabat você falta, você vai perder seu emprego. A não ser um serviço público, que você é um servidor público, e você entre na justiça para que você realmente possa guardar o Shabat. Isso aí é teu direito de entrar na justiça e não perder teu emprego se realmente você é um servidor público. Mas, se você não é um servidor público, você trabalha em empresa particular, é claro que se você ficar faltando todo o Shabat, você vai perder seu emprego. Como é que você vai sobreviver? Então é aí onde Deus te isenta de pecado, é aí onde Deus te isenta de condenação, né? Onde Deus não vai imputar como pecado o fato de você fazer alguma atividade e ir para o seu trabalho todo Shabat, porque você não tem opção, você não tem escolha, você perde o seu emprego, fica desempregado e vai passar necessidade. Porque você é um israelita da diáspora. Você mora na diáspora, você mora fora de Israel. Você não mora em Eretz Israel, você mora fora de Israel. Então você, por ser um israelita da diáspora, é claro, não fazer porque não pode é diferente de não fazer porque não quer. Então você é obrigado a ir para a tua empresa. Agora, se você tem o seu negócio e você põe um negócio e você pode trabalhar até sexta-feira, fechar o teu negócio. Quantas pessoas que abrem o negócio e o dia que eles fecham para dar o descanso semanal aos funcionários a ele mesmo, é toda segunda-feira. E tem outros que tem outro dia da semana. Mas você, israelita, poderia
o teu negócio funcionar de domingo a sexta-feira e fechar no Shabat, porque é o teu negócio, porque é você que manda, é você que determina quando fecha e quando abre, né? Mas fica a critério de cada pessoa se vai realmente funcionar de domingo a sexta-feira o teu negócio, ou se você vai abrir o seu negócio no Shabat também. Então, cada um responde por si. O que nós trouxemos hoje foi apenas mais uma shiur, né, para que você possa estar a par daquilo que é transgressão e aquilo que não é. Tá? Então, a parte que não dá para você guardar, tudo bem. Você vai ter que ir para a sua empresa empreender no Shabat, para a empresa empreender no Shabat. Mas, digamos que você chega na sexta-feira às 5 horas. Então você guarda o Shabat, depois chega do seu trabalho, você guarda o Shabat, você vai tomar seu banho, você trocar de roupa, preparar-se, fazer todo o procedimento, guardar o Shabat até o outro dia, né? Que você vai ter que novamente se levantar e ir para a empresa, fazer o seu trabalho, empreender no Shabat, mas você vai guardar a parte que é possível guardar, tá bom? A parte que não dá para guardar porque você vai se prejudicar por ser da diáspora, tudo bem, você vai para a empresa, você vai ter que fazer o seu trabalho, mas o antes ou depois que você não tem obrigação nenhuma, não vai ter prejuízo nenhum na tua vida, não vai ser prejudicado de forma alguma, é claro que você precisa guardar o Shabat, parar e dizer, não, estou no Shabat. Então não há motivo. Se todo israelita da diáspora dissesse assim, eu não vou guardar, eu não vou praticar o israelismo porque eu não posso guardar o Shabat porque eu trabalho no Shabat. Conversa fiada. Tu guarda a parte que dá para guardar. Não fazer porque não pode, diferente de fazer porque não quer. Tá? É claro, a justificação vem por esse motivo, por você ser da diáspora. Agora, se você pode fechar seu negócio no Shabat e não fecha, aí é com você e com Deus. Se você pode não fazer essa atividade que você faz no Shabat, você pode fazer no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e você faz no Shabat, então aí é com você e com Deus. Mas quem trabalha em empresas que não pode realmente que não dá oportunidade para você faltar todo o Shabat, ao Shabatot, né? Então você, claro, vai se prejudicar e é necessário você ceder, lamentavelmente, mas guardar o Shabat, estar com o Shabat no seu interior, no seu ser, e a parte do Shabat que você pode guardar, guarde, tá bom? Não é assim não, se não posso guardar todo, não guardo nada, não é assim, você é da diáspora, se for assim vira bagunça, e Deus está vendo o teu esforço, Deus observa o teu esforço, Deus observa a tua sinceridade, aí você bagunça tudo, não guardo nada porque não posso guardar tudo, então não vou guardar nada, guarda a parte que tu pode guardar. Tu chega às 5 horas da sexta-feira, guarda o Shabat durante toda aquela noite. Aí tu vai novamente recomeçar no teu trabalho no sábado às 7 da manhã. Tudo bem. Você tem que ir para não se prejudicar. Porque você é da diáspora e Deus não vai te imputar com pecado ou iniquidade por você ir para o seu trabalho na diáspora. Tá? Mas faça aquilo que é possível você fazer. Guarde a parte que é possível você guardar. E Deus vai abençoar grandemente a tua vida de uma forma gloriosa. Então que Deus abençoe. Espero que você tenha entendido, tenha acompanhado comigo a leitura desta shiur, para que você possa realmente entender e não dizer, não, o Kohen falou isso, falou aquilo. Não, nós lemos juntos, tá? Nós lemos juntos, se você conferiu realmente o que estava escrito.
Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom Lehi Traut.